Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Uma das coisas que mais angustia o ser humano que está passando por uma crise de saúde é não ter um diagnóstico. Isso é um lugar de muita dor. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito cara para mim, uma pessoa que conheço há bastante tempo. Ela se define como mulher, mãe, advogada, que agora começou uma formação para se tornar filósofa, e na correria do trabalho, do dia a dia, da exigência do trabalho, em 2016, ela passou por uma crise de saúde. Hoje ela já está recuperada, mas eu convidei a minha amiga, a minha querida Vivian Flores, para contar dessa experiência. Vivian, seja bem-vinda no meu canal. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Vivian, vamos começar. Eu queria que você contasse um pouco de como foi, como é que aconteceu essa crise em 2016? Vamos começar do comecinho aí. Bom, 2016 foi um ano de muitas mudanças, né? Já começa aí com o começo da minha carreira como advogada no escritório de advocacia. É uma mudança na carreira, passei de escritório de advocacia boutique para uma construtora, uma grande construtora. Então, a demanda era muito maior, não só a demanda de trabalho, mas também a forma, né, de trabalho. Num escritório, a gente está ali num ambiente bem menor, é, bem mais calmo, e na construtora é sempre uma correria, né? Então, são demandas de todos os lados, pessoas, inclusive ambiente de trabalho mesmo. Na construtora, um ambiente aberto, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. No escritório, a gente ficava ali numa sala fechada, sempre lendo alguma coisa, né? Num momento da maior parte introspectivo. Enquanto na construtora era sempre uma correria, tinha que falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso foi um baque na minha vida, não muito nítido, né? Acho que ficou no meu subconsciente, mas foi um baque muito grande na minha vida. E aí fui surpreendida aí com uma doença autoimune. Na época eu recebi o diagnóstico de doença mista do tecido conjuntivo, que é uma doença do tipo colagenosa, ai, eu Tudo bem. esqueci agora a palavra. Doença do colágeno, né, que Uhum. os médicos chamam. Mas é uma doença da espécie tipo lúpus. Ela pode atacar diversas partes do organismo, dentre eles alguns órgãos vitais, como coração e pulmão, rim. No meu caso, atacou meu sangue, eu tive uma crise muito forte de anemia. Fui internada às pressas, né? Cheguei num certo dia muito cansada do trabalho e fiquei surpresa com o cansaço, porque eu estava sempre na correria, então sempre muito ativa, apesar de um cansaço ali, sempre falar, talvez no meu subconsciente ali, você está cansada, você precisa dormir. Eu nunca senti isso muito sério, assim, fisicamente, do tipo esgotamento mesmo, nunca tinha sentido isso. E nesse dia especificamente, cheguei em casa, vim de bicicleta do trabalho e cheguei em casa com as minhas pernas super doendo, super cansadas, de um jeito que eu não conseguia andar direito, da minha perna chegar a tremer de cansaço. E não é muito distante, né? Não era muito distante meu trabalho da minha casa, então foi algo extraordinário mesmo. Daí eu conversei com a minha mãe
ela falou, nossa, filha, acho que é melhor você ir no hospital, né? Porque não tá... Eu tava com o olho amarelo. Um dos pontos também era que eu tava com o olho amarelo. Então, ela olhou pra minha cara e falou, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Aí fui internada às pressas com uma deficiência muito grande de hemoglobina e plaquetas, nível hard quase zero, assim, do tipo, nossa, como que você estava andando de bicicleta? Corri o risco de você fazer um cortinho de nada e ter uma hemorragia. E fiquei alguns dias no hospital tentando equilibrar aí a questão do sangue, né, principalmente das plaquetas. Recebi, até agradeço aqui a todos que fizeram as doações de sangue, fazem ainda. Eu digo que eu só sobrevivi por causa das doações, senão não acho que eu estaria aqui hoje. Em alguns dias que eu estive no hospital, eu tive que fazer transfusão de sangue diariamente. Então, de fato, foram as doações que me salvaram. E até descobrir, né? Eu ficava naquela montanha russa no meu sangue. O que aconteceu no meu sangue? E aí veio o diagnóstico, depois de exclusões de outras doenças. Então, dentre elas falaram de leucemia, por exemplo. Então, foi excluída a hipótese de leucemia e outras doenças do sangue. Concluíram por doença autoimune. Então, a gente precisava descobrir qual era essa doença. E aí começaram os testes e também por exclusão, a gente chegou nessa doença, que aí, acho que a minha reumatologista que me atendeu na época descobriu uma proteína específica dessa doença mista de tecido conjuntivo, e aí veio o diagnóstico por exclusão de outras doenças físicas. Um tema que foi muito abordado na época da minha internação foi o que eu estava fazendo e em qual ritmo eu estava fazendo, né? Porque surgiu do nada. A minha mãe não tem essa doença, a minha avó não tem essa doença. Então, como que eu desenvolvi essa doença? E aí eu expliquei que eu estava numa correria muito grande, estava no começo de uma nova carreira, né? Numa construtora. Então, as demandas eram muito grandes, até pela questão de costume desse novo ambiente de trabalho e tal. E aí eu ainda ando de bicicleta, mas na época também andava e estava dormindo super pouco, assim, em razão da entrega do novo ambiente de trabalho, entrega com o meu comprometimento com o meu corpo, né? E acho que eu estava deixando muito a minha mente de lado, né? E aí os médicos falaram, nossa, mas você reparou que você não parou o tempo todo? Tudo que você está dizendo aqui, você não parou. Então, um tema bem abordado na época foi esse estresse, né? O estresse físico e mental, a questão do descanso. E eu lembro que eu falava, nossa, mas no hospital, né? Me dá meu celular, por favor, eu não tenho como ficar aqui sem o celular, me dá meu computador, eu posso ir trabalhando daqui, ó, eu tô super bem, eu tô bem. Só não tenho sangue, mas assim, eu tô bem, né? Tô conseguindo trabalhar. Não, você tá maluca, não pode. O médico me chamou a atenção Eu só não mesmo, do tenho tipo, sangue, é ótimo. Eu só não tenho sangue, mas eu trabalho, como assim? É muito doido, porque que exigência, né, Vivian, que a gente coloca para a gente, assim, eu acho que a crise do burnout, né, a crise do estresse do trabalho, essa preocupação com a saúde mental, como a gente despreza e leva o organismo ao limite, né? A ponto de ficar sem sangue e querer trabalhar. Então, realmente, é uma distorção, né? Muito interessante você estar contando. Desculpa ter te interrompido, mas quando você falou, não, eu estou sem sangue, mas eu posso trabalhar, eu falei, não, deixa. depois, né, de algum tempo
trabalhando na terapia e pensando sobre a doença que eu consegui chegar nessa conclusão que você falou agora, mas na época foi muito normal para mim. Gente, mas que custa me dar meu computador? Eu vou enlouquecer de ficar aqui dentro sem meu computador para trabalhar. E aí as pessoas do trabalho também super, todo mundo muito parceiro, meu chefe na época muito parceiro, todo mundo, Vivi, relaxa. E eu lembro que o tom de voz das pessoas me traziam calma, né? Tava todo mundo nessa do, gente, ela precisa acalmar, ela precisa descansar. Então todo mundo quando vinha falar comigo, Vivi, fica tranquila, o trabalho pode te esperar, nada vai mudar. A gente está aqui, estamos levando bem, não tem problema. Só relaxa aí, fica calma e quando voltar, volta com tudo. Isso daí também gravou muito para mim. As pessoas sempre com essa calma, leveza de falar comigo, né? É... E também tem, né, o trabalho foi algo evidente na época, porque o trabalho a gente sabe, né? Começa a trabalhar às 8, às 9 e vai sem hora para acabar. Então era algo evidente, não tinha como fugir desses sobre, sobrepeso de tempo de trabalho. Mas algo acontecendo em paralelo, que depois eu percebi também, o meu filho entrando na adolescência, por exemplo, então questões do nosso relacionamento mudando, então tinha algo tipo, a gente tinha nossa rotina de jantar junto uma vez por semana, a gente tinha a rotina de ir ao cinema aos sábados, só eu e ele. Ah, de essas coisas bestas, do tipo, ai, vamos assistir um filminho, jogar um videogame juntos. E teve uma ruptura muito forte quando ele ingressou, né? Começou essa pré-adolescência muito forte, veio muito forte pro meu filho. Então era assim, filho, vamos jantar? Não, não quero. Filho, fala comigo. Não, não quero. Filho, vamos jogar videogame? Não, não quero jogar videogame. Tudo era não. Comigo era tudo não. Então veio também essa preocupação de, meu Deus, como que eu vou lidar com isso, sabe? Não tô sabendo muito bem como lidar com isso. E essa questão de respeitar o espaço dele enquanto um serzinho que está virando um mini adulto ali. E eu, na minha carência, tipo, não, filho, eu tô sentindo saudades de você. Como que a gente faz com isso, né? Você está se tornando uma pessoa independente, mas ainda sou sua mãe. Então, tinha esse lado emocional também, que depois que eu percebi que estava acontecendo nessa mesma fase, eram várias mudanças ao mesmo tempo. Também tinha uma outra questão que era na época o pai do meu filho ele estava tomando uma decisão de ir morar fora do país. Então eu também estava nessas do meu Deus, que passo importante, né? E assim, era tudo que a gente mais queria, inclusive, não só por ele, né? Não estamos juntos há muito tempo, mas claro que a gente deseja o melhor aí para as nossas famílias. A gente desejava muito isso para o Cauã também, né? Para o nosso filho. Então, não. O que a gente faz agora? Era a dúvida, né? Vou agora, que é a oportunidade, né? O Brasil estava ali num final de uma crise, e aí, às vezes a gente já estava enxergando uma nova crise, então vou agora ou vou perder a oportunidade? Então tinha esse lado também do equilíbrio de pratinhos. Não, você tem que ir, pode ir que eu dou conta que eu consigo, né, equilibrar os pratos. E depois que eu percebi isso também, na época, quando tudo aconteceu, definitivamente não dava para ver o todo ao redor do colapso emocional. O que você está falando, que eu acho que é super importante, é exatamente isso. Assim, a crise de saúde, ela vem por vários fatores. São vários fatores que estão abalando esse mental, esse emocional, né? E aí eu queria te perguntar, o teu corpo sinalizava alguma coisa antes? Olha, também enquanto eu estive internada, que foi através da pesquisa, né, para diagnosticar a doença, que eu percebi
o corpo falava, só que eu não dava atenção, eu não sabia ler. De fato, não sabia ler. Então, muito cansaço nas pernas. Esse cansaço já estava me acompanhando há algum tempo, só que eu não percebi. Eu percebi no dia que eu fiquei muito mal, mas antes disso eu não. Parece que quando o médico me perguntou, esse cansaço tá desde quanto tempo? Que eu fiz aquele clique no cérebro e eu acho que eu consegui retomar toda essa lembrança que estava bem guardadinha lá no fundo. E aí eu percebi que, nossa, é mesmo, eu ando muito cansada. O meu cabelo caía e eu também não. Aí eu estava percebendo, mas acho que era só. Eu pensei que fosse só uma questão de mudança de pílula anticoncepcional. Eu não consegui fazer essa relação de cansaço com o cabelo caindo. Eu tinha. Eu não ti- eu estava emagrecendo muito, muito rápido, que eu não estava sentindo fome. Mas para mim estava ok, não era um problema. Os looks estavam bonitos, então eu não estava percebendo também, não tava dando atenção para isso. É, também tive hematomas nas duas pernas, muitos hematomas. E por fim, no dia que eu fui internada, eu estava com bolinhas vermelhas nas pernas. Parecem pintinhas vermelhas, mas em muita quantidade e na extensão de toda a perna mesmo, das duas pernas, que acho que eram pupilas, eu acho que o nome era isso. E aí foi meu corpo falando, né? Que é alguma coisa muito diferente. Depois eu fui ver a seriedade e tá acontecendo. Mas ele falou muito por muito tempo e eu não tinha percebido. É uma coisa, né? Como a gente vai também entrando numa rotação dessas cobranças externas, a gente vai deixando levar e realmente não percebe o entorno, né? Não percebe dentro, né? Vai se envolvendo pelo entorno, quer dizer, e não percebe dentro o que está acontecendo, né? Um pouco isso. Sim, e daí você teve... E o diagnóstico aconteceu no hospital ou não? Aconteceu no hospital depois de longos 14 dias sem saber o que estava acontecendo. E, nossa, como foi desesperador. E, e isso transpareceu, inclusive, na montanha russa que o meu sangue seguia diariamente, né? Então, eu lembro que tinha dia que a médica chegava e falava assim: Nossa, você está se recuperando, estamos indo bem. Aí já no dia, às vezes na mesma noite, assim, né? Isso de dia, isso 6 horas da manhã. E aí, às vezes, 6 da tarde, ela chegava e falava, então, caiu tudo de novo, você vai ter uma outra transfusão. Então, esse sem saber o que estava acontecendo, além de impedir o tratamento correto, né? Medicamento, por exemplo, os médicos também estavam perdidos, eles não sabiam que remédio me dar. Sim. Tinha essa questão do meu Deus do céu, como vou sair dessa, sabe? E chegou ao ponto de eu falar, meu Deus do céu mesmo. É tipo, me ajuda, por favor, que eu não tô sabendo, o que eu vou fazer? É, Põe uma luz aí na cabeça da minha médica, por favor, inclusive maravilhosa, atenciosíssima, cuidou de mim, foi no meu quarto todos os dias me dar um oi, falar sobre a doença. Ela é Eu falei com Deus. hematologista? Ela era tinha a reumatologista e Uhum. tinha o hematologista, que aí era o Hematologista, médico, né? É. os dois juntos. Uhum. E eu Você falou, pedi mesmo para Deus. você Pedi falou, para você Deus. falou com Deus, né? Você fez essa. Falei. Falei com Deus. Eu falei, cara, por favor, coloca uma luz aí na cabeça desses médicos que eu tô precisando muito da sua ajuda, porque não tá rolando esse vai e vem no meu sangue, sabe? E eu acho que esse ponto aí da incerteza, depois que eu tive o diagnóstico, foi muito mais fácil. Foi, Uhum. foi ok, tenho uma meta a seguir, beleza. Mas antes disso foi desesperador, porque você fica mesmo ali no limbo, né? E acho que a grande questão
nossa, assim, do medo, é essa de não saber o que vai acontecer. E o medo é... Eu me senti nesses dias, assim, eu me senti num abismo mesmo, tipo, em queda livre, tentando nadar para cima de qualquer jeito e só caindo. Mas quando eu recebi o diagnóstico foi, nossa, foi ufa, caramba. Não sabia que doença era, nunca tinha ouvido falar, mas era assim, ufa, caramba, agora sim começa a subir esse abismo aqui. Então, essa é uma doença que você falou do colágeno, não é isso? Eu entendi Do isso. colágeno, colagenosa. Colagenosa. Mas teve um primeiro diagnóstico, assim, eles ficaram pensando que podia ser lúpus, mas não é, né? Eles acharam que era lúpus, mas tem uma proteína, eu não sei se estou falando certo, mas tem uma proteína específica dessa doença, Tá. que ela é o ponto que ela se diferencia do lúpus. Uhum. Ela é doença mista porque uma das doenças é o lúpus, né? Ela Tá, tem 4 doenças dentro dela e uma delas é a mais conhecida, que é o lúpus. tá. Sim, e daí vai para o tratamento. E como é que foi esse novo pedaço aí da história? Conta para mim. Ai, foi... Bom, o começo do tratamento foi, assim, nova vida. Eu me senti ah, nova... como se eu tivesse renascido mesmo. De fato, eu me senti assim. Até pela questão energética, né? Cara, eu recebi sangue, eu recebi vida de outras pessoas. Então, no meu espiritual, eu tava renascendo mesmo. E diversas coisas, né? Inclusive na questão de medicamento, que eu não era acostumada, nunca tinha tomado remédio ou feito algum longo tratamento, né, com medicação. E me deparei ali tomando 80 miligramas de corticoide por dia. Então, a corticoide é o hormônio, é cortisol, né? O Uhum. hormônio do estresse. Então, eu acordava, primeiro que eu não dormia por causa desse remédio. Então, eu ia dormir ali meia-noite, 1 da manhã, 4 da manhã eu já estava levantando sem sono algum. O que para mim já foi um baque gigantesco, porque antes disso eu tinha momentos de sono, né? Aliás, por causa da doença eu sentia muito sono, então eu parar de sentir sono de uma hora para outra foi, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho tantas horas livres, eu não sei como que vou ler livro. Aí eu ia ler livro também, não conseguia me concentrar porque a ansiedade era muita, corpo mudando, o cabelo com a corticoide continuou caindo. Eu ganhei muito peso por causa da corticoide e eu tive algumas mudanças físicas também no rosto, né? Quem toma corticoide fica com uma característica que é chamada de rosto de lua, né? Que fica bem grande aqui assim. E o meu rosto ficou evidente, ele apareceu na hora, assim, né? Uhum. E aí tive uma questão também de me olhar no espelho e não me reconhecer muito bem, porque o cabelo tinha mudado, o meu rosto tinha mudado e o meu corpo estava começando a mudar muito forte. Então, o tomar remédio, além de ser uma novidade do tipo, meu Deus, eu preciso tomar remédio para continuar os meus passos aqui, né? E isso me causava um pouco de, de barreira. Eu tinha uma barreira com isso. Preciso tomar remédio para me recuperar. Aí tá bom, superei a barreira, beleza. Pelo menos existe esse remédio para me ajudar a recuperar, beleza. E aí depois veio essa questão das questões físicas mesmo, mudando por causa do remédio. Então, fiquei muito triste assim com a minha aparência, né? Apesar de estar feliz pela recuperação da doença, eu me olhava no espelho e ficava bem chateada. E aí eu comecei a pensar assim, acho que eu preciso fazer uma terapia para começar a lidar com tudo isso com mais naturalidade, sabe? Com entendendo mais o que está acontecendo aqui.
Então, eu tinha bem esses polos, né? Positivo e negativo. Nossa, ótimo que tem um remédio. Nossa, o remédio está destruindo meu cabelo. Nossa, mas eu tô conseguindo viver por causa do remédio. Caramba, mas o remédio pode afetar a minha audição, né? Que tem consequências graves por usar corticoide em grandes quantidades assim. Então eu tava sempre nos extremos do positivo e negativo com a medicação. E aí você foi para a terapia, que te deu apoio, é isso? Comecei a fazer terapia e também tinha, antes da doença, eu tinha aquele grande debate de terapia, né? Tanto de terapeuta, quanto psiquiatra e até medicamentos, né? Sempre tive Uhum. ainda esse tabu, era um tabu na minha vida. Não tenho problema, não tenho problema, para que eu vou fazer terapia? Não. E aí não conseguia dormir, né? É interessante o que você está trazendo, porque realmente tem muito tabu, né? Tem muita coisa falada, mas assim, como tem determinados momentos que é imprescindível esse apoio, né? É, às vezes as pessoas ficam, ai, não, tomar remédio psiquiátrico, que horror. Gente, o que está acontecendo no teu organismo é químico, então você toma uma medicação, não é que você vai tomar talvez a vida inteira, né? Mas é um apoio para você sair da crise e depois você pode continuar. Eu acho que é no mesmo lugar, né? É um apoio o corticóide que é completamente complicado, assim, se for racionalizar os efeitos colaterais dessa medicação, mas assim, também entender que é passageiro, mas eu sei que no meio, no trânsito, no processo, a gente não compreende que é passageiro, né? Então é legal ter alguém para estar te ajudando nessa passagem, nessa trajetória, né? Que você está fazendo. Muito bom. Foi exatamente isso que a terapia me trouxe. É transitório, né? A minha mãe também tem muito essa fala. Aqui em casa, a minha mãe é uma pessoa super positiva. Uhum. Na minha família, minha mãe e meu irmão, assim, são duas pessoas marcantes do vamos em frente, sempre em frente. Meu irmão é pro lado mais engraçado, minha mãe é mais ali no pé no chão, mas é sempre em frente. E acho que quando a mãe fala, eu não ouvia muito bem, né? Minha mãe, é transitório, filha, calma, vai passar, né? Eu consegui enxergar mais com a terapeuta mesmo. Acho que é todo o trabalho, né, da conversa. Acho que o grande ponto da terapia é você poder conversar com alguém que consegue fazer você mesmo, eu mesmo, elaborar, né, o que estava acontecendo ali. Então, eu lembro que a minha conversa com a minha terapeuta sempre vai fazendo uma volta, assim, e ela vai me ajudando a concluir algumas coisas. E às vezes que outras pessoas, né, que aí, amigos, familiares, às vezes falam também, mas não entra na nossa cabeça da mesma forma como quando a terapeuta está falando, né? Eu acho que a grande diferença é que, como você mesmo salientou, né, é um processo, a terapia te permite você chegar naquela. Você chega, ela tá do seu lado te apoiando, mas para você chegar nessa conclusão. Quando os outros falam, a conclusão é deles para você, né? Agora, quando a conclusão vem para você, ela já vem mais sedimentada. Eu acho que essa é uma das diferenças, assim. Não sei se faz sentido para o que você Sim, experimentou. sim. Ah, O ah, tratamento durou quanto tempo? Só para eu saber. eu fiz 1 ano de tratamento, 8 meses eu segui à risca. Até foi abordado bastante isso no meu dia, nos meus momentos ali com o remédio, né? 8 meses eu segui a risca, então eu comecei com 80 miligramas de corticoide e outros remédios, mas o que mais marcou foi a corticoide. E aí foi diminuindo, né, aos poucos. Então passou de 80 para 60 miligramas, para 40, para 20,
finalmente para 5 e aí acabou acabou o tratamento. Eu lembro que nesses 8 meses aí, que eu tava com muito medo ainda de ter uma nova crise, né? Porque ainda não era certo se eu já tinha saído da crise ou se eu tinha saído e ela estava prestes a voltar. Tomava remédio todo dia, no mesmo horário, a quantidade que a médica pedia. Aí eu deu um clique assim, eu pensei, cara, já faz tempo que eu tô passando com esse medicamento super pesado, né? Eu já estava com outra reumatologista nesse momento, já estava com a minha segunda médica. E aí eu, teimosa, né? Falei, não, preciso encontrar uma outra forma. E aí eu encontrei um outro médico, que é o meu médico até hoje, que falou, não, calma, você é nova, né? Vamos diminuir bastante essa quantidade de medicamento. E aí ele me ajudou a acelerar a saída da corticoide, né? Não pode sair com tudo. Não, você não pode passar de 80 miligramas para zero. Então, ele me ajudou aí no dia a dia a acelerar a saída do medicamento. E então, eu fiz um ano, era para ser mais. A outra médica, que era mais conservadora, ela muito mais. Acho que ela previa um tratamento aí de uns 2 anos, só que para mim era desesperador, assim, inviável passar 2 anos no medicamento na quantidade que eu estava tomando. E aí o meu terceiro reumatologista me ajudou a encurtar aí o período de tempo do tratamento. Muito bem. Vi, me diz uma coisa, o que mudou depois de toda essa... Bom, primeiro que você vai virar filósofa, né? Eu acho que aí está a maior mudança. Mas me fala, o que mudou? Olha, a minha visão de vida é completamente outra. A minha relação com o meu trabalho também é completamente outra. Não digo que eu estou 100% conseguindo separar vida pessoal de trabalho, que eu tenho meus horários regradinhos, que eu desligo meu computador às 18 horas, que não vai ser verdade. Mas, principalmente nesse período aí de pandemia, né, que a gente trabalhou loucamente no home office. Mas a minha visão para outra, minha relação com o trabalho mesmo é outra. Eu digo que é uma relação de mais respeito com o meu momento pessoal. Então, eu pensava assim, né? Antes dessa crise, eu pensava, mas não tem problema se eu estender mais meia hora, mais uma hora. E essa meia hora, uma hora, quando eu percebi, foi virando 4, 5, e aí foi o momento que eu estava vivendo para o trabalho mesmo, né? Hoje eu já não faço, eu não me permito mais fazer isso. Eu não permito que outras pessoas é, ensejam fazer isso comigo. Então, tem os limites. E aí, eu gosto de falar essa palavra porque foi a minha terapeuta que me ensinou essa palavra, inclusive. Limites. A pessoa que está do outro lado não sabe qual é o seu limite. Só Uhum, você sabe o seu uhum, limite. uhum. Então, eu acho que toda essa questão de saúde foi importante para eu colocar limites no externo, para que não influencie para que não extrapole a minha questão emocional. Então, o que eu pensava na época era: caramba, eu estou vivendo para trabalhar, e era essa indignação mesmo. Assim, estou vivendo para trabalhar, não faço mais nada da minha vida, eu só trabalho. E hoje já não é mais assim, eu trabalho porque eu gosto, né? Eu gostava também na época, eu gosto muito do meu trabalho. Mas hoje eu vou com muito mais prazer para o meu trabalho. É assim, eu tenho tanto e tanto tempo para trabalhar. O que eu consegui fazer dentro desse período, ótimo. O que vai ficar para amanhã, ficou para amanhã, não tem problema. E isso eu trabalho diariamente, não tem problema ficar para amanhã. Então, minha relação com o trabalho é outra. E eu acho que eu consigo ver mais vontade de trabalhar dessa forma. Eu consigo ver o meu trabalho bem mais gratificante dessa forma, da questão de impor os meus limites, né? Do falar não, por exemplo, né? Eu não conseguia falar não. Eu estava num ambiente novo de trabalho, então
eu estava no sim para todo mundo. Sim, consigo, sim, faço, sim, pode deixar, sim, entrega. Você precisa para hoje? Beleza, entrego para hoje. Eu tenho mais 1 milhão de relatórios, mas não tem problema, eu incluo mais um. Então, hoje eu tenho uma relação, acho que até uma questão de mais maturidade também, né? Que a terapeuta me ajudou muito também com isso, que é, não, cara, eu não consigo hoje, mas ó, não consigo hoje, pode ser para amanhã, pode ser para daqui 3 dias. Então, tem toda essa desenvolvimento aí do meu tempo de trabalho e também a palavrinha que eu gosto, que é a questão do limite, é colocar os limites ali. E as pessoas aprendem a respeitar. Com jeito, as pessoas aprendem a respeitar o não, né? Eu falo meu não com jeitinho, né? E as pessoas respeitam, não tem problema. A gente eu tinha muito medo, a pessoa vai, tô prejudicando o trabalho dela. Não, não tem problema, as coisas se ajeitam. E isso me ensinou muito, muito essa visão, assim, em relação ao trabalho. Em relação à vida, no começo eu fiquei um pouco mais medrosa, né? Eu não tinha medo, eu tinha zero medo de, acho que eu não tinha medo, na verdade. Eu ia com tudo para onde for, vamos viajar, vamos subir a pedra, vamos mergulhar, vamos tudo, tudo. Eu não tinha medo, não tinha. A doença trouxe um pouquinho de medo na minha vida, que aí hoje eu transformo mais uma visão cautelosa de alguns riscos que antigamente eu não via. Com o medo, que também superei, né? Não é mais uma questão de medo amplo. Eu tive várias crises, né? Uns ataques de pânico à época, com essa questão do medo foi muito forte na minha vida, mas eu superei, virou uma questão de cautela e hoje eu enxergo mais como eu sei respeitar melhor a minha vida. Então, e isso eu digo em tudo. O respeitar a minha vida é respeitar a vida do outro também. E isso também em tudo, em questões emocionais, felicidade, responsabilidade social. Então, hoje eu vejo o, o amplo, né? O mundo ao meu redor e como ele se enquadra na minha vida e como a minha vida se enquadra a ele de forma muito diferente da que eu via antes da doença. Muito obrigada. Foi um prazer escutar você, Prazer, a meu tua amor. narrativa, a coisa mais linda. Você sempre foi muito doce, você pode dizer quantos nãos você quiser, porque a sua doçura é a coisa mais linda que tem, é emocionante. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, Mari. Foi um prazer. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.